Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e os 61 municípios do estado do Amazonas, além de região do Pará, nosso estado de Roraima também, que nos assiste pelo canal 413 HD da Sky. Eu sou Neto Cavalcante e no programa de hoje a gente vai conversar com o Coronel Máximo, que ele é o secretário da Defesa Civil Estadual, a quem eu agradeço desde já a presença, Coronel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em um momento que é tão importante dar esclarecimentos para a população por conta de diversos desastres naturais que vêm ocorrendo. Boa noite para você. Sem dúvida, Neto. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui conversando, sobre um assunto tão importante que é falarmos sobre essas mudanças climáticas e os impactos que essas mudanças climáticas têm trazido para a população de um modo geral e, em particular, também ameaça a nossa população, razão pela qual eu agradeço a oportunidade de podermos falar sobre esse tema hoje. Coronel, quais são, só para deixar já quem está em casa a par do que a gente vai conversar, quais são as atribuições da Defesa Civil Estadual? Dentro do nosso escopo de atribuições, a gente tem como missão precípua realizar o apoio e a coordenação. A Defesa Civil é o órgão central do sistema e, sendo o órgão central, ela tem por objetivo coordenar as ações que vão dentro de 5 eixos, a saber, eixos de prevenção, de mitigação, de preparação, resposta e reconstrução. Então, basicamente, os objetivos que são desenvolvidos pela Defesa Civil estão convergindo para esses 5 eixos de atuação. E aí os municípios também têm as suas defesas civis estaduais, não sei se na totalidade, mas tem essa divisão também entre Defesa Civil Municipal e Estadual. Sim, a Defesa Civil é o órgão central, ela trabalha dentro de um sistema que interliga todos os entes federativos. Então, nós estamos ligados sistemicamente pelos 3 entes federativos, então ligado a uma Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e os municípios, por sua vez, têm as suas secretarias e coordenadorias que também têm um vínculo com o sistema. Agora, todas elas são independentes, mas a gente trabalha sistemicamente para desenvolver as ações de proteção civil nos 3 entes federativos. Coronel, aqui no estado do Amazonas, a gente tem uma particularidade com relação aos nossos rios, de cheia e de vazante. E aí, por conta de eventos extremos, a gente é acostumado a ver a Defesa Civil atuando nesses 2 momentos, principalmente. Nos últimos anos, esses eventos têm ficado cada vez mais recorrentes. E agora se aproxima a preparação para uma grande vazante aqui no estado do Amazonas. Quais são as informações, da onde a Defesa Civil se abastece de informações para prever esse tipo de evento e o que diz essas entidades para esse ano de 2024? É muito interessante a sua pergunta, porque quem trabalha com desastre, a gente precisa estar muito atenado aos riscos e às ameaças que esses desastres podem submeter à nossa população. Porque os desastres, eles acontecem às vezes com muita semelhança, mas a gente entende que dependendo da área geográfica, eles acontecem de forma diferente ou não acontecem. Por exemplo, nós não temos aqui no nosso estado a ocorrência de tornados, de tsunamis, enfim. Então, o primeiro ponto, o ponto de partida é entender quais são os riscos e as ameaças que esses eventos climáticos extremos podem submeter à nossa população. E dentre eles, nós temos, além do desastre de inundação e estiagem, outros desastres também que, obviamente, fazem parte das nossas avaliações, das nossas análises e também das nossas preparações. Então, nós temos o desastre de inundação, que é provocado pelo transbordamento dos nossos rios, nós temos o desastre da estiagem, que é provocado pelo inverso, ou seja, por uma vazante muito acelerada dos rios, Temos também desastres de queimadas, erosões fluviais, que não podem ser descartados, de chuvas intensas que podem provocar alagações, enxurradas, Então, nós temos dentro do nosso escopo hoje mapeado em torno de 10 desastres. Claro que o maior deles ainda consiste no desastre de inundação, correspondendo a mais de 50%
dos impactos causados e em seguida da estiagem. E dentro desse espectro de avaliação, nós temos um centro de monitoramento que nos auxilia na obtenção de informações, tanto a nível internacional quanto nacional. Existem muitas agências que produzem esses dados, né, hidroclimatológicos, que são avaliados pelos nossos especialistas dentro do nosso centro de monitoramento para que a gente possa entender, fazer uma comparação do que os estudos e as análises estão apontando, como também no campo, confrontando essas informações com as defesas civis municipais, que vão nos dando esse feedback, e a gente vai, obviamente, também, através dessas análises, gerando relatórios, pareceres, alertas e boletins e prognósticos que nos permitem entender o que o clima poderá nos remeter. E dessa forma, temos feito para esse ano já um trabalho muito intenso, né, de preparação já para a estiagem, mas com uma atenção redobrada para outros possíveis desastres que podem vir a reboque, né? Então nós estamos aí muito atentos à estiagem, mas precisamos também trabalhar com foco nas queimadas, com foco nas erosões fluviais. E por que a estiagem? Porque o rio agora está em processo de enchente, né? Ele ainda nem encheu na sua totalidade, a gente já está preocupado com a seca. Por quê? Exato. Ano passado, Neto, no início do ano passado, mais precisamente em dezembro de 2022, nós já estávamos analisando uma possibilidade de termos sim uma estiagem severa. E de posse dessas análises, nós começamos uma preparação muito intensa dentro do governo do estado para poder mitigar os impactos do ano passado. E esse ano o governador determinou que a gente reavaliasse as ações, as lições aprendidas, aquilo que de fato precisa ser aprimorado para que no ano de 2024 nós tenhamos impactos menores, né? Que eles sejam de fato minimizados, porque trata-se de um desastre gradual que nós não temos como impedir, porque ele é natural, ele ocorre por conta do clima, da natureza. E foram 600 mil pessoas afetadas diretamente. 600 mil né? pessoas e a previsão é que esse ano tenhamos mais impactos nessa ordem também. O rio não tem subido tanto. Não tem subido. Além de ter baixado muito, né, no ano passado, esse ano não subiu o que seria o normal. Por duas razões, né? Ele já vem de um ano em que as bacias foram muito comprometidas, né? Então, um ano que tivemos baixo volume de chuvas e altas temperaturas, né? Então, nosso inverno, obviamente choveu, mas não choveu o suficientemente para recuperar todas essas bacias. É claro que nesse momento os rios estão navegáveis, talvez a população ainda não consiga entender a dimensão, né? Por conta de estarmos nesse momento dentro daquilo que a gente considera normal para efeitos de navegabilidade, mas para efeitos de visualização de cotas de rio, e principalmente se compararmos com as cotas do ano passado, Neto, todas as nossas bacias, sem exceção, estão com seus índices abaixo da estiagem mais severa, que foi a do ano de 2023, que ultrapassou as marcas de 120 anos aí, né? Então isso é preocupante. Dentro desse panorama, nós já temos duas calhas de rio que já estão já transigiram, na verdade, da estação chuvosa para a estação seca, ou seja, já estão no seu processo de vazante natural, né, o Juruá e o Purus, e o restante das bacias, a partir de junho, já começam a entrar nesse processo de vazante, ou seja, a gente sai realmente do nosso inverno e vai para o verão. E o nosso verão, pelo menos é o que os prognósticos apontam, teremos baixo volume de chuva e altas temperaturas. Então isso é muito preocupante, porque o período no nosso estado, mesmo no verão, a gente tem chuvas que são chuvas que a gente considera de manutenção, que fazem com que o rio não desça tão acelerado e dessa forma ele chegue a níveis críticos. Então, assim, as previsões apontam de fato que a gente tem uma estiagem muito severa por conta disso, por já estarmos a patamares muito abaixo do ano passado e o rio já vai começar a secar, ou seja, dentro do período de inverno, que era o período em que essas bacias deveriam receber um grande volume de chuva, isso não aconteceu. Razão pela qual, de fato, temos que
atentar, né, para todas as ações que já foram desenvolvidas até aqui. São muitas ações preparatórias. Desde janeiro nós temos feito um trabalho muito intenso no sentido de envolver e divulgar, fazermos a difusão para para todos os órgãos que compõem o sistema. Ou seja, a gente está falando das entidades públicas em todos os seus níveis, no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Então, nos comunicamos com o governo federal naqueles assuntos que são mais essenciais, são primordiais para a população. O governador, que é muito participativo, entendendo essa necessidade de reforçar essas ações, esteve em Brasília, conversou com os ministros, apresentou as necessidades, entregamos os prognósticos, informamos com a devida antecedência para que dentro do sistema todos nós possamos efetivamente desenvolver ações que possam minimizar esses impactos, já que a gente não pode evitar, porque trata-se de um desastre gradual, ele é natural, a gente não tem como impedir que a vazante aconteça, mas a gente tem que, obviamente, se preparar para reduzir esses impactos, e assim tem sido feito. Comunidades inteiras chegaram a ficar isoladas, municípios, né, perderam o seu elo de ligação, ou esse elo de ligação ficou mais longe, já que o rio recuou muito, e tem uma preocupação também com essas populações mais isoladas, para não faltar água potável, principalmente, e alimento, porque foi uma operação de guerra no ano passado para entregar até alimento, usando das escolas para que esse alimento chegasse até as famílias. Sem dúvida, o que você falou é um dos impactos, e um dos impactos que nos deixa, de fato, mais preocupados. A nossa preocupação, ela é principalmente com as populações mais vulneráveis, né? Então, só para finalizar o entendimento da preparação, como eu te falei, nós articulamos, fizemos um trabalho envolvendo de forma vertical e horizontal todo o sistema. Então, participamos de reuniões com os entes privados, né? Porque os entes privados têm uma participação extremamente importante. Quando a gente fala de ente privado extremamente importante, eu me refiro, por exemplo, à energia elétrica, né? Então, nós temos uma agência que é reguladora, que ela concede essa autorização para que empresas façam a manutenção e provejam a energia elétrica, e nós estamos falando de 50 municípios ainda que são movidos por termoelétricos, que dependem de combustível, né? Então, esse diesel, né, o combustível precisa chegar lá antes que os rios cheguem em níveis críticos, né, e venha a faltar. Então, nós não queremos que isso aconteça. Então, só para que a população também entenda que há um trabalho realmente muito forte por trás do período crítico, para que outros impactos não alcancem a população. Então, dentre eles, estão aí uma preocupação muito grande com aquilo que a gente considera pontos sensíveis, que são os serviços essenciais básicos. Então, esse trabalho está sendo feito, já foi feito ano passado e deu muito certo. Tivemos 2 senões, que foi em São Gabriel e Santa Isabel, que tiveram racionamento de energia, porque uma estratégia não funcionou muito bem, a balsa pulmão acabou não conseguindo abastecer as pequenas balsas que estavam transportando, e houve racionamento de energia. Rio com fundo de pedra ali, quando, né, embarcação calado baixo para poder isso chegar. É muito ruim, a população passa por situações difíceis nesse período, e é isso que nós não queremos que aconteça. Então, dessa forma, já foi feito todo um trabalho, né, continua inclusive, para que as empresas, de fato, atentas às informações que foram repassadas, reforcem o seu planejamento, levem combustível antecipadamente para garantir o funcionamento da energia. E dessa forma, estamos trabalhando todos os pontos sensíveis: água, energia, transporte, comunicações, para que, de fato, a gente consiga garantir que esse serviço funcione. Agora, claro, Neto, nós temos muitos passivos, né? São problemas históricos, né? De falta de serviço de saneamento básico, tem muita infraestrutura ainda faltando, e isso afeta principalmente os irmãos ribeirinhos que ainda não dispõem, né, de água encanada, e para isso o governo tem buscado alternativas, né? O governador lançou o projeto Água Boa, que é um projeto que leva microsistemas de água para dentro das comunidades ribeirinhas. É claro que isso ainda não alcançou todas as comunidades, mas já chegamos em mais de 500 comunidades com esse projeto, visando, obviamente, levar para essas comunidades
água potável, que a gente sabe que é um bem muito precioso. Muito precioso e que às vezes falta tanto na vazante quanto na cheia também. Na cheia, exatamente. Porque dá problema de contaminação, né, na água que eles captam. Coronel Máximo, a gente vai fazer um breve intervalo aqui no Band Entrevista. A gente está conversando com o Coronel Máximo, que é o secretário da Defesa Civil Estadual. 2 minutos, uma breve pausa e a gente está de volta. De volta com o programa Band Entrevista, recebendo o secretário da Defesa Civil Estadual, Coronel Máximo. E a gente falava sobre estiagem, Coronel. Em algumas regiões do mundo inteiro, onde os eventos, os desastres naturais são mais intensos, as autoridades emitem alertas, fazem de tudo para avisar e essa população respeita. Como é que está aqui para a gente sinalizar também para a nossa população que pode vir um evento, que ele precise sair do local, por exemplo? Neto, o Brasil está avançando, né? Avançando é algo que de fato a gente precisa estar atento, precisamos incutir, inclusive na população, essa necessidade da autoproteção civil. A gente precisa entender que nós temos que participar desse processo, porque conhecendo os riscos e as ameaças que nós estamos suscetíveis e atendendo à emissão de alertas, a gente tem aí já um grande passo para poder nos autoproteger. Então, é claro que a gente precisa avançar com outras políticas públicas dentro das escolas, começar a preparar nossas crianças, as próximas gerações, para entender que essas mudanças climáticas estão nos impondo essa necessidade de compreender os sinais da natureza, os sinais da ciência, porque esses eventos climáticos extremos vão acontecer cada vez mais intensos e de forma mais recorrente. Então, não é uma particularidade, por exemplo, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul nesse momento, né? Isso daí é um novo normal. Isso está acontecendo no mundo inteiro e nós precisamos estar atentos para nos preparar, nos adaptarmos e buscar a resiliência tão necessária para poder conviver com essas mudanças climáticas. A gente viu ultimamente tornado, tem um calor no México que está matando animais. Aqui no Brasil, o nosso caso do desastre no Rio Grande do Sul. E por falar, inclusive, Coronel, no Rio Grande do Sul, o Amazonas tem tido um papel de ajuda também. O Brasil todo envolvido e o Amazonas também ajudando e também recebendo pessoas de lá que queiram voltar para o Estado, né? Como é que está sendo a organização? Passa pela Defesa Civil também esse trabalho? Sim. Foi uma campanha lançada pelo governador Wilson Lima que se chama Amazonas pelo Rio Grande do Sul. Neto, não tem como não sermos solidários num momento como esse, né? De fato, inclusive, eles ainda continuam, né? O desastre persiste, né? Porque os eventos climáticos, as chuvas ainda permanecem no Rio Grande do Sul. E isso está impedindo, inclusive, que a outra fase, que é a da reconstrução, de fato aconteça. Porque eles ainda estão vivendo, nesse momento, o desastre propriamente dito. E diante desse cenário crítico, foi lançada a campanha para arrecadar donativos e alimentos não perecíveis e também insumos veterinários para ajudar o Rio Grande do Sul. A campanha iniciou no dia 11, terminou no dia 18, estamos agora preparando todo esse material para seguir por carretas, né, cedidas pela empresa Bertolini até o Rio Grande do Sul. Em torno de 115 toneladas foram arrecadadas, né, entre água mineral e alimentos não perecíveis e também em torno de 1,4 toneladas de insumos para os nossos animais. Então, assim, é um momento realmente de solidariedade que a gente precisa, né, também manifestar. Temos outras ações em curso, né? O governador mandou 15 militares do Corpo de Bombeiros que estão lá também trabalhando nos resgates, né, e em todas as ações de salvamento. E a realocação, ela surgiu dentro da campanha com movimentos, né, de informações que chegaram para o governador de que haviam muitos amazonenses lá em situações críticas, em abrigos, sem recurso, passando necessidade. E aí ele determinou que nós fizéssemos uma inclusão dentro da campanha para realocar esses amazonenses. E assim tem sido feito.
já trouxemos 60 amazonenses, hoje inclusive chegam mais 30 e amanhã mais 4. E aí nós vamos finalizar, pelo menos temporariamente, essas ações e trazendo em torno aí de 94 amazonenses em situações bem delicadas, que já estão voltando, os que já voltaram já estão seguindo, né, com as suas vidas, em segurança, isso é o mais importante. Coronel, o senhor falou em resgate, né? Nossos militares foram para lá para atuar nos resgates e nessa enchente a gente acompanhou até no noticiário resgates de helicóptero, né? E de pessoas que insistiram em ficar nas casas. Claro que lá essa enchente pegou todo mundo de surpresa, foi tudo muito rápido. Mas o trabalho para fazer esse tipo de resgate, por isso que a gente falava também da necessidade de respeitar os alertas, né? Sim. Aqui, pela nossa dimensão, esse trabalho seria fora do alcance, acredito. Sim, como eu te falei, o Brasil está evoluindo nos processos de alerta, mas nós já temos, sim, vários alertas que são disparados, né? Nós temos vários níveis, né, de informações que vão inicialmente para as defesas civis municipais, mas também alertas que são direcionados para a população, tanto via SMS, então aquelas pessoas que ainda não estão cadastradas podem receber os alertas através chuva chega no meu celular do SMS. Chover, provavelmente você fez o seu cadastro, né, mandando o CEP do seu endereço para o 40199, é uma opção. Temos 40199. Temos também a opção pelo WhatsApp e agora, né, um movimento do governo federal para que a gente chegue até dezembro com o Cell Broadcasting, que ele não vai depender de cadastro e é uma parceria do governo federal através da ANEEL com todas as operadoras de telefonia para que os celulares, independentemente de terem sido cadastrados ou não, quando as pessoas estiverem em uma área considerada de risco ou que estão na iminência de sofrer qualquer tipo de impacto por um evento climático extremo, ele vai tocar independentemente de ter sido cadastrado. É mais uma ferramenta para poder, dentro desse processo evolutivo que nós precisamos, né, que a participação da sociedade em geral, e foi bom a sua pergunta no começo, porque eu falei que a Defesa Civil é o órgão central, de fato ela é o órgão central, ela tem por objetivo também, através da articulação, promover todas as ações que são necessárias para garantir a proteção civil, mas é um sistema, Neto, todos nós temos que participar. Os órgãos públicos, são as entidades privadas e a sociedade civil também tem que participar maciçamente, porque o que eu falei anteriormente, nós temos que nos preparar e nos adaptar, porque daqui para frente teremos impactos muito recorrentes por conta desses eventos. Daí a necessidade de estarmos todos atentos e principalmente aos alertas. Não podemos negligenciar os alertas, ter uma atenção redobrada com relação ao que tem sido dito. E a preparação que foi feita até aqui, ela vai por si só garantir muita coisa, mas nós precisamos que o outro lado, que é o nosso lado mais importante, que são as pessoas, compreendam o que foi feito e também atente para isso. E aqui eu queria aproveitar, Neto, para dar uma recomendação importante. Então, dentro desse trabalho que foi feito com a indústria, né, para evitar que tenhamos aí uma frustração de receita igual ao que foi ano passado de 2 bilhões, uma perda de arrecadação de 600 milhões, para que o comércio não seja prejudicado com a dificuldade logística e com o sobrepreço que isso causou por conta da dificuldade de se trazer esses materiais. Então, tem muito trabalho envolvido para a manutenção da BR-319, para que mesmo ela ainda não estando pavimentada, ela esteja em condições, nesse período da estiagem, de ser usada como uma via para também trafegar, as dragagens para manter o curso pelo menos dos principais rios, né? O Madeira e o Amazonas em condições de permitir com que a navegação chegue, né? Outros canais já estão sendo estudados para vir da Ásia, vindo por Tabatinga, também é uma outra possibilidade. Já um porto que está sendo trabalhado para ser um porto temporário, avançado, para que aquelas embarcações que não consigam atracar aqui também não retornem com as suas cargas para o Pecém ou para Belém. Então, assim, muita coisa está sendo feita, obviamente, para que a gente reduza esses impactos em todas as suas esferas, tanto industrial, comercial, logística, né? Passamos uma informação extremamente importante, principalmente
para os comerciantes e lojistas do interior, que tem que aproveitar esse momento em que os rios estão navegáveis para fazer uma compra suficiente para garantir que não falte produtos no interior no período crítico. E claro, que não haja sobrepreço, por isso que a gente quer que ele se prepare, compre com antecedência, com os preços ainda dentro de uma faixa aceitável, né? Onde ele está transportando ainda dentro de um custo logístico aceitável, né? E não deixar para comprar num período crítico, para que a gente de fato não tenha desabastecimento e nem sobrepreço e a gente consiga passar esse período da estiagem sem maiores problemas. Agora, tem uma outra recomendação extremamente importante, que é justamente com relação e essa ela é geral, ela é ampla, né? Precisamos, de fato, Neto, entender que nós temos que consumir de forma racional os nossos recursos, né? Temos que evitar os desperdícios em qualquer momento, mas principalmente no período em que esses produtos poderão estar entrando numa escassez. Então, a gente tem que consumir água, energia, né, alimentos, combustíveis, nesse período principalmente, de forma muito racional, para que não haja sobrepreço e nem falta desses produtos. Essa é uma recomendação ampla, geral. Agora, é racional, é usar de forma racional. É usar de forma racional, né, para que a gente, de fato, não tenha aí desperdícios, né? Agora, para quem está no interior, Neto, essa talvez seja a recomendação mais importante, porque ela de fato vai salvar vidas. E aí eu aproveito mais uma vez para te agradecer, porque eu sei do alcance do programa e quero aqui dizer para esses nossos irmãos ribeirinhos que eles precisam atentar para o que eu vou falar agora. Primeiro, você falou bem, né, que ano passado nós sofremos muito com o isolamento. E o isolamento ele é complexo, porque nosso estado ele é muito amplo, né? Ele é muito grande. Geograficamente e a densidade demográfica é muito baixa, a população vive muito espalhada, os ribeirinhos. E para poder você assistir a todos eles num período crítico em que as embarcações nem de pequeno porte chegam, só de helicóptero. E nós não temos, nem nas Forças Armadas, helicópteros suficientes para atender todas as demandas simultâneas. Então, é importante o que eu vou dizer agora. Primeiro, a gente entende também, Neto, que essas pessoas não têm como abandonar suas casas, deixar e simplesmente vir para a sede do município. Portanto, qual é a recomendação? Que fique o mínimo de pessoas possível naquela residência e que saia de lá, Neto, a idosa, a grávida, a pessoa com deficiência, as crianças, né? E essas pessoas sejam conduzidas com a devida antecedência para a sede do município. E lá, procure ficar em casa de famílias. Se não tiver, não puder, procure o poder público, a prefeitura, o governo do estado, para que a gente possa assistir. Porque é mais fácil ou menos difícil chegar à sede do município do que chegar em mais de 4.500 comunidades ribeirinhas. Então, é praticamente uma operação de guerra e impossível de fazer. E aquelas pessoas, Neto, que resolverem permanecer, atentem para o que eu vou dizer, porque certamente, se não houver nenhuma mudança significativa do ponto de vista meteorológico, teremos uma estiagem muito severa. Então, se você vai permanecer, nesse período, armazene água, aonde puder, Neto, em garrafa PET, em caixa d'água, em baldes, em panelas, armazene água para você não ficar sem água potável por esse período crítico. Da mesma forma, você tem que levar alimento e medicamento para passar esse período crítico. Essa é a recomendação que eu dou. Então, vamos com a devida antecipação trazer essas pessoas para os municípios, para a sede dos municípios, e você que permanecer, faça essa estocagem. Então, não é para gerar alarde, não é para gerar pânico. Isso faz parte de um procedimento de segurança. É a autoproteção. A gente precisa se proteger. Por isso que eu te falei que é o sistema todo funcionando. E nós, que estamos do outro lado, como cidadãos, precisamos entender isso e participar do processo. Entendendo o que está sendo passado, enxergando, acreditando, né, porque estamos falando isso com base, com propriedade, e nós não queremos, obviamente, que nossos irmãos, principalmente nossos irmãos ribeirinhos,
passem por situações difíceis como o ano passado. Lembrando que temos que estar atento com queimadas, e aqui eu também falo, nós precisamos, todos nós, sermos vigilantes, sermos fiscais da natureza, nós precisamos cuidar, impedir, usar as técnicas corretas, conforme são preconizadas pelos órgãos ambientais e também pelo Corpo de Bombeiros, para que a gente não tenha nesse período incêndios gigantescos que tragam a péssima qualidade do ar como nós tivemos ano passado. Temos que estar atento às erosões fluviais. Portanto, Neto, tem um trabalho belíssimo feito pelo Serviço Geológico do Brasil, que é utilizado pela Defesa Civil, que nós divulgamos amplamente, está dentro do nosso site, nas nossas páginas. É importantíssimo, ele é disponibilizado para todo o estado. Você coloca o seu endereço e lá você vai conseguir saber se você mora numa área de risco, qual é o risco que você está submetido, se ele é geológico, se ele é hidrológico. Isso é importante. E as defesas civis municipais, obviamente, já trabalham com essa informação, mas todos nós precisamos entender, compreender, para que nós não sejamos afetados por esses impactos por falta de desconhecimento. Então, nós precisamos, estamos difundindo amplamente, mas todos nós precisamos entender que isso é uma informação que eu preciso obter e levá-la a sério para a gente se autoproteger. Então, nesse período, temos que estar muito atento com a estiagem, para não ficarmos isolados, para não termos a escassez hídrica nem alimentar, termos atenção com as queimadas, com as erosões fluviais e também com as chuvas intensas que mesmo dentro do verão, elas tendem a acontecer de forma rápida, com ventos muito fortes, chuvas torrenciais, que é importante também estarmos atentos para não sermos aí pegos de surpresa, né, e termos acidentes com deslizamento de terra e alagações. Então, são informações que eu considero extremamente importantes, na certeza de que o governo do estado está muito atento, trabalhando, preparando, como eu te falei, envolvendo todo o sistema, desde os órgãos federais aos órgãos municipais, defesa civil, secretarias municipais, prefeituras, enfim, há uma grande corrente de mobilização e de preparação para que a gente consiga, dentro desse processo evolutivo, claro que a gente todos os dias vai buscar, né, a melhoria, e temos que fazer isso, porque os objetivos que essas mudanças climáticas estão nos colocando certamente são bem maiores do que o que nós tínhamos em anos anteriores. A cada ano nós vamos ser cada vez mais desafiados e, portanto, precisamos evoluir, preparar e ampliar a nossa capacidade de atuação para proteger a nossa população. Coronel Máximo, secretário da Defesa Civil Estadual, aqui no Band Entrevista. Coronel, muito obrigado pelas informações, pelas recomendações. Eu acho que quem está em casa pode, a partir de agora, ser um multiplicador também dessas informações para que a gente possa alcançar um número maior da nossa população aqui do Amazonas que são afetados por esses desastres naturais. Muito obrigado. Que agradeço, Neto. Esse nosso bate-papo eu considero um serviço de utilidade pública. Então, obrigado mais uma vez a Band pela oportunidade de podermos estar falando de um assunto tão relevante que tem uma ligação direta à proteção civil. E aqueles que desejam obter mais informações, acesse as nossas páginas, temos lá vários assuntos, previsões, os alertas, os boletins, as informações dos nossos rios, né, profundidade, enfim, tem uma série de informações que você pode acessar. É só entrar lá nas nossas páginas e nas nossas redes sociais, que você vai encontrar muitas informações importantes que vão servir para o teu dia a dia. Obrigado mais uma vez, Coronel Máximo. Obrigado a você que ficou com a gente até agora aqui no Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.